Irmãos, boa noite. Vamos orar, depois nós vamos ler a palavra do Senhor e aprender um pouco dela. Senhor, obrigado. Eu agradeço porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, uma igreja. Obrigado pelos teus servos, ó Pai, conseguiram chegar. Obrigado pelos irmãos também que estão em casa. Eu peço que o Senhor abençoe esse momento onde vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor transforme as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, podem abrir, por favor, a Bíblia no capítulo 15 de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 15, a gente vai dividir em três mensagens, tá bom? Hoje a gente vai ver apenas o verso 1, então a gente vai ler bastante coisa hoje, em outras partes da Bíblia, só para a gente aprender um pouquinho de alguns conceitos aqui do verso 1. Aí na semana que vem, a gente vai do 2 até o 4, e na outra semana, do 5 ao 8, tá bom? Então a Bíblia diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Esse vai ser o versículo de hoje. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Aqui é uma vitória de crentes, tá? E da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Esses venceram essas coisas, que estavam junto do mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E veja, eles na vitória, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Muito bem, agora vai ser a volta dos 7 anjos que estava no verso 1. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo e do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais, esses animais aí a gente vai ver no dia, mas guarde isso daí, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem, tem vários 7 no livro de Apocalipse, né? A gente tem 7 trombetas, por exemplo. A gente tem 7 igrejas, tá? A gente tem 7 selos. A gente não pode ler o livro de Apocalipse como uma sequência. Não é assim que se lê este livro. Tem que tomar bastante cuidado, porque é tanta destruição durante os selos, durante as trombetas, e agora vai haver destruição de novo, e daí, irmãos, não dá para, toda vez acontece. Então a gente tem que pensar assim, que ele vai, é um dentro do outro. E agora a gente chegou nas 7 taças, e elas são importantes, porque é o último julgamento de Deus, isso aqui. Não vai existir mais julgamento. Não estou falando do grande trono branco, tá? Estou falando em relação à ira de Deus neste mundo. Isso aí, aqui é o começo assim do fim, tá? Então agora apenas o verso 1 hoje, vamos ler bastante coisa hoje. A Bíblia diz assim, no verso 1: e vi outro grande e admirável sinal no céu. Vamos comigo? Capítulo 12, tem 2 sinais, olha só, capítulo 12, esse é o terceiro, esse aqui é especial, né, o dia Apocalipse 15,
Mas em Apocalipse 12 a gente tem 2 sinais. Olha só. Verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Preste atenção. Pode ficar no verso 12. O capítulo 15, verso 1 diz: grande e admirável sinal. No capítulo 12, o verso diz: grande sinal no céu. E que grande sinal é esse? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muito bem, vamos para o outro grande sinal, verso 3 do capítulo 12 também. E vi outro sinal no céu. A Bíblia diz no capítulo 15, grande está terminando tudo. Aqui que sinal é esse? E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quando você vai lá para o Apocalipse, preste atenção, capítulo 15, verso 1, e vi outro e grande, admirável sinal do céu. Qual é o sinal? 7 anjos, que tinha 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, agora, esse sinal que está acontecendo, para toda a humanidade saber, é grande e admirável, é diferente dos outros. Todos se espantam aqui, porém a gente sabe que existem vitoriosos. Irmãos, então eu vou mais uma vez dizer a você, semana que vem a gente vai ver os versos de 2 até 4. Quando eu olho uma coisa como essa, eu preciso lembrar os irmãos, nós vamos passar pela tribulação. Então, isto aqui irá acontecer, e a igreja será instrumento de Deus. No verso 1, vamos lá, a Bíblia está dizendo que vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos. E aí a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que tinha as 7 últimas pragas. Qual é a primeira vez que a gente ouve falar de praga na Bíblia? As pragas do Egito. Lá Deus controlava as pragas. No Egito tinha o controle de Deus. Deus era soberano sobre aquelas pragas. E agora? Continuará sendo. Estas pragas, o Senhor Deus, Ele continuará sendo Senhor Todo-Poderoso, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Não é a primeira vez que a gente vê isso. A gente já viu isso, por exemplo, lá no livro de Êxodo. No livro de Apocalipse, vamos comigo, capítulo 9. Vamos lá, capítulo 9. Vá lá para o verso 18. Então, olhe só o que a Bíblia diz. E estes 3, por estes 3, foi morta a terça parte dos homens. Por esses 3 o quê? Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Aí a Bíblia diz no verso 20, e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, e não adoraram, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Lembre-se, aqui a Bíblia está falando sobre praga, e mesmo com isso daqui, a terça parte dos homens sendo consumida, o que acontece com eles? Eles não se arrependem, porque quem não vem pelo amor, não vem de forma alguma. Esqueça essa ideia de que não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem. É sempre pelo amor. Ah, eu estava sofrendo, aí Deus foi duro comigo e eu voltei. Voltou porque Ele te ama. É só por causa disso. Cada um dá o que tem. Certo?
E Deus tem o quê? Amor para dar para todo aquele. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, agora a gente vai para o capítulo 11. Está vendo aqui? Pragas controladas por Deus. Vamos lá, capítulo 11. Capítulo 11, no verso 6, falando sobre as duas testemunhas. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Opa, parece com alguma coisa? E para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quem tem esse poder? As duas testemunhas. Estas duas pessoas farão isso todas quantas vezes quiserem. O Senhor Deus, Ele vai continuar controlando. Quando chega agora nas 7 taças, as 7 taças começam no capítulo 15. Por favor, o que está escrito acima do verso 1 do capítulo 16? Está vendo? Então agora é o seguinte, ó, vamos só caminhar agora, para os irmãos verem, capítulo 15 e 16, como eu disse para os irmãos, hoje é apenas o verso 1, primeiro vimos a ideia desse sinal importante, e agora estamos vendo a ideia das pragas, capítulo 1, verso 1 do capítulo 15, mais uma vez, e vi outro e grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aí nós vamos, irmãos, para o verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram, a Bíblia diz, do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aí a Bíblia fala no verso 1 do capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então agora vamos lá. Agora, não, eu li as coisas da ira agora. Não, eu estou na praga ainda, né? Perdão. A gente leu o 1, o 6 e o 8 do capítulo 15, né? Capítulo 16 não é 1 e 19, perdão. Capítulo 16 é o verso 9, perdão, irmãos. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder, aí sim, perdão, sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mais uma vez, não existe arrependimento nesse momento da história da humanidade. Não é que não existe, né? Esses homens que a Bíblia está relatando aqui. Agora, vamos chegar na ira de Deus. Ótimo. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu queria só perguntar para os irmãos. Vamos lá. A gente está lendo o texto bíblico, daí a gente chega no momento que Jesus está no monte do Getsemane. Certo? Qual é o pedido do Senhor Jesus Cristo? Qual é o pedido dele? Se for possível, passa de mim o quê? Este cálice, não é? Muito bem. Se você leu aquele livro A Cruz de Cristo, de John Stott, você vai ver o argumento que ele fala daquilo lá. É muito interessante, porque ele liga essa ideia do Senhor Jesus Cristo de pedir que o cálice se passe dele, com o cálice da ira de Deus, que é tratado durante toda a Bíblia. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Quando o Senhor Jesus, ele fala, passa de mim este cálice. Acho muito legal aquilo lá. Agora, a gente vai olhar para o cálice da ira do Senhor durante a Bíblia. Dá para ler todos os textos que falam do cálice da ira do Senhor? Irmão, não dá. Mas os irmãos precisam saber uma coisa. Primeiro, chegou as 7 taças aqui.
em Apocalipse. No Evangelho tem ira do Senhor? Então precisa saber isso. Nas cartas, os apóstolos falaram sobre a ira do Senhor? Muito bem. Quando a gente vai para o Velho Testamento, existe a ira do Senhor? Então agora a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então é o seguinte, olha, irmãos. Eu sou daqueles que aprendi com John Stott, então eu vou ter que falar a verdade. Quando o Senhor Jesus passa de mim esse cálice, é porque Ele não quer beber do cálice da ira do Senhor Deus. Na verdade, o Senhor Jesus se fez maldição por nós. Tudo o que aquele que não tem Senhor Jesus Cristo como Salvador sofrerá, por favor, o Senhor Jesus já sofreu. Ninguém precisa passar por aquilo, porque o Senhor Jesus passou por aquilo. Tá? Sempre vamos lembrar disso. A obra de Cristo, ela é completa. Então, agora sim, olhando para os versos 1, 7 do capítulo 15 e 1 e 19 do capítulo 16. Primeiro, verso 1 do capítulo 15. E vi outro e grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, então é o último julgamento de Deus, a ira de Deus. Verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Verso 1 do capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aí, para terminar essa parte aqui em Apocalipse, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então é assim, o Senhor Deus vai tratar com todo mundo. O Senhor Deus tem coisas a tratar com o povo judeu, e olha, eu vou falar a palavra Roma aqui, tá? E Deus tem coisas a tratar com Roma. Tá bom? Deus tem coisas a tratar com Roma. Então, tudo irá acontecer e a Bíblia está relatando isso para nós. Muito bem. Agora a gente vai para o Novo e para o Velho Testamento só para a gente ler sobre a ira de Deus. Só para a gente ler. Então, a mensagem de hoje, ó, a gente falou do último sinal, a gente falou, os 7 anjos a gente vai falar mais vezes depois, mas a gente falou das pragas, controladas pelo Senhor, e a gente está falando agora do cálice da ira. Então, pelo menos as pragas e o cálice da ira, por favor, guardem, para a semana que vem, e depois quando a gente for estudar o capítulo 16, daqui a alguns meses, tá bom? Então vamos lá. Agora, no Novo Testamento, não vamos mais voltar para Apocalipse, você pode fechar Apocalipse, tá? Então eu estou avisando que a gente não volta, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, Mateus capítulo 3. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Então, olha só, a ira de Deus é escatológica nesse texto. Verso 7, a Bíblia diz: e, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: quem é esse que está dizendo isso? João o Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só gosto de que tomem cuidado. Alguns olham um texto como esse e enxergam aqui o rapto, hein? Então vou dizer de novo. Tem gente que olha para esse tipo de texto e enxerga aqui o rapto, falando que a igreja será arrebatada. Está vendo? Como fugir da ira futura? É interessante as pessoas que pensam assim. Porém, irmãos, nós somos daqueles que creem que vai ter vitoriosos, cantando em louvor a Deus, durante a tribulação. Vamos continuar. Romanos,
Vamos para Romanos capítulo 2. Eu vou ter que dar uma corridinha aqui. Opa! Perdão, Romanos, isso. Romanos capítulo 2, vamos lá. Verso 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aí, irmãos, quando olham um texto como esse, não pode ligar isso aqui ao rápido. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu não duvido que tenha. Mas o texto é claro em mostrar sobre a ira do Senhor Deus. Ela é escatológica. Ela é para o final. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui é claro que não está falando de escatologia, certo? Mas está falando daquilo que a gente está conversando hoje. A ira de Deus, ela é citada durante toda a Bíblia. Aqui a gente viu 3 versículos que falam da ira de Deus no Novo Testamento. Vamos ler mais 2 versículos falando da ira de Deus no Velho Testamento. Tá? Muito bem. Então vamos lá. 1 Crônicas. Treze, 10. Aqui também não é escatológico, mas a gente tem que lembrar, o Senhor Deus, ele se ira, irmãos. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Salmo 95, 10. Também não é escatológico, mas a gente precisa olhar para isso daqui. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Muito bem, então agora vamos lá. Deus, ele é amor, certo? Deus é amor. Você sabe que o amor de Deus não trará a todos, não trará a todos. Só que a ira de Deus não é usada para trazer ninguém. A ira de Deus, ela vem para julgamento. Chegará um momento na terra, que a terra vai ser julgada, e ela vai ser julgada durante um tempo. Nós estaremos aqui nessa terra. Nós seremos protegidos. Como isso vai acontecer? Você precisa lembrar do Egito. No Egito, as pragas do Egito alcançaram os fiéis do Senhor Deus? Não, não alcançaram. Da mesma forma, isso vai acontecer na grande tribulação. Porém, os irmãos precisam lembrar, chega um momento em que tudo será consumado. Isso está no capítulo 15 e 16. É claro que a gente vai ter mais alguns para ir falando do restante das coisas. Mas 15 e 16 vai falar dessas taças. Estas taças são as taças da ira do Senhor. Pessoas vão passar por aquilo. E sabe, você já leu hoje comigo? Você lembra o que elas vão fazer? Quando elas passarem por esse momento da história?
vão blasfemar. Elas não é questão de apenas não se arrepender. Lembra, quem estava no culto ontem, lembra do que eu falei? Muitas vezes a pessoa fala, creio em Deus, o diabo também crê. Então não é questão apenas de não se arrepender. Não se arrepende e ainda blasfema. Então vamos lá. Quem não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. E nós continuaremos firmes. Aconteça o que acontecer. Vamos firmes. Quando o pastor Viana falou no domingo aqui, vão me prender, depois vocês me tiram? Não duvide. Vocês não duvidem dessas coisas. A gente pensa que não. Eu não estou falando que ele é profeta. Não estou falando. Mas de repente isso é uma profecia aqui. Tá? Então, a ira virá. Nós estaremos no mundo em que as taças da ira estão acontecendo. Nós seremos protegidos? Sim. Porém, o pecado do mundo nos alcança? Sim ou não? A gente faz parte do mundo, irmãos. O pecado dessa geração aqui nos alcança? Alcança. Tanto que na semana que vem você vai ver. Onde eles foram vitoriosos. Não é que você vai ver, você pode ler já. Leia o verso 2. A vitória surge em qual situação? Que Deus te abençoe, tá bom? Até domingo. Pai, muito obrigado por essa noite aqui com os teus servos. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a te servir. Ajude-nos a fazer a tua vontade de todo o nosso coração. Que nós, ó Senhor Deus, possamos glorificar o teu nome e, Senhor Deus, fazer sempre a tua vontade. Muito obrigado pelos teus servos aqui e também os teus servos em casa. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, os irmãos de casa também.